os livros da Bíblia têm capítulos e versículos? Esta é mais uma pergunta, mais uma curiosidade que nós vamos procurar responder, esclarecer. Os livros da Bíblia não nasceram com números de capítulos e versículos? Não. Quem escrevia um texto não tinha essa preocupação. No tempo de Jesus, todo o Antigo Testamento já tinha sido escrito, porém seus livros não eram divididos em capítulos e versículos, como acontece em nossas Bíblias. Quando Jesus, na sinagoga de Nazaré, se levantou para fazer a leitura em dia de sábado, recebeu o rolo do profeta Isaías. Nós encontramos isto em Lucas, capítulo 4, versículos 14 a 21. Esse rolo devia ter entre 4 e 5 metros de comprimento. E Lucas afirma que Jesus encontrou a passagem que estava procurando. A passagem que ele buscava estava em Lucas, capítulo 61, versículos 1 a 2. Isso significa que Jesus estava bem familiarizado com o Antigo Testamento, apesar de este não estar ainda dividido em capítulos e versículos. Muitos séculos depois, para facilitar a leitura litúrgica nas igrejas, a Bíblia foi dividida em capítulos. Isso aconteceu no ano 1226, ou seja, no século XIII. Capítulos são aqueles números maiores que encontramos dentro de determinado texto da Bíblia. Mais tarde, para facilitar o estudo e a comparação de um texto com outro, os capítulos foram divididos em várias unidades menores, que chamamos de versículos. São aqueles números menores que encontramos espalhados por toda a Bíblia. A numeração do Novo Testamento teve início na cidade de Lucca, na Itália, em 1528. A numeração de toda a Bíblia terminou em 1555, século XVI. Sim, ficou muito mais fácil encontrar uma citação bíblica. Por exemplo, as letras M maiúsculo, T minúsculo, 13, versículo 1, significa Mateus, capítulo 13, versículo 1. E diz assim: naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Poucos livros da Bíblia têm somente um capítulo. É o caso do livro do profeta Abdias, no Antigo Testamento, e aí no Novo Testamento, a carta de Paulo a Filemon, a segunda e terceira carta de João e a carta de Judas, isso no Novo Testamento. Elas têm somente um capítulo, estas cartas e o livro do profeta Abdias, no Antigo Testamento. Tendo somente um capítulo, o que acontece? O número vem logo após a abreviatura que se refere. Por exemplo, a letra J maiúsculo e D minúsculo significa Judas, então carta de Judas. 1, que é o versículo 1. Não tem um versículo 1 porque é apenas um capítulo, certo? Então J maiúsculo, D minúsculo, Judas, 5, é o versículo 5 daquela carta. Às vezes, as citações bíblicas podem trazer saltos de versículos e até de capítulos. Aí são usados outros sinais, por exemplo, ponto e vírgula. Ponto e vírgula pode separar também livros. Podemos encontrar Mateus 7, versículo 1, ponto e vírgula. Marcos, capítulo 5, versículo 4. Então você vai olhar Mateus e saltar para ver o outro livro que está em Marcos. Mas também pode ser usado dentro de um mesmo livro. Então, Mateus 9, versículo 1, ponto e vírgula, 10, versículo 4. Então você vai ler um versículo de Mateus, uma citação, e outra citação dentro do próprio livro de Mateus. O ponto, para nós seria um ponto final, dentro da nossa gramática, ele separa versículo de versículo. Então, por exemplo,
Mateus, capítulo 9, versículo 1, versículo 3. Ou seja, a gente vai ler dentro do capítulo 9 de Mateus, o versículo 1, pular o versículo 2 e ler o versículo 3. Então, 9,1.3. O hífen indica a sequência de capítulos ou de versículos. Sequência de capítulos. Mateus 9, 10. Significa que é para ler os capítulos 9 e 10. Sequência de versículos. Mateus 9,1 a 8. Então é para ler os versículos de 1 a 8 dentro do capítulo 9 de Mateus. Quando encontramos uma letra A ou B depois de um versículo, isso significa que estamos citando apenas a primeira parte A ou a segunda parte B desse versículo. Às vezes, depois de uma citação de versículo, há também uma letra S ou dois S's. Isso significa que são citados um ou mais versículos depois do número que estava na referência.